queridos, hoje eu vou falar de um tema que eu particularmente gosto bastante, que é o tema avivamento. Tá? O pastor, ele acabou uma série falando a respeito de oração. E quantos ensinamentos preciosos nós aprendemos a respeito de oração, correto? Oração é o oxigênio do cristão. Nós somos chamados para orar, nós somos chamados para interceder. E o pastor nos próximos dias também vai estar falando a respeito de avivamento. Então hoje eu gostaria de fazer uma breve introdução, digamos assim, a respeito desse tema. Tá bom? Então, já adiantando para vocês, eu vou fugir hoje um pouco da forma que eu sou acostumado a ministrar. Eu gosto de pregar de uma maneira expositiva, pegar um texto e falar a respeito dele. Hoje eu vou pregar de uma maneira mais temática. Tá bom? Mas eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando também. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no profeta Abacuque, no capítulo 3, e se coloque em pé para a gente estar orando junto. E a profeta fala para o seu irmão lá, Abacuque não tem nada a ver com comida. Só eu que acho que o nome Abacuque parece nome de comida? Capítulo 3, verso 2, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor. Aviva, ó Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E do meio dos anos faz conhecida a tua ira e lembra da tua misericórdia. Vamos ler esse texto todo mundo junto? Ouvi a tua palavra. Calma, gente. Eu sei que está frio, mas eu acredito que vocês podem fazer bem melhor. Amém? Vamos lá, todo mundo. Ouvi, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Ore pela minha vida também. Que o Senhor me dê graça. Pai, é com temor e tremor que eu me achego à sua santa presença. Seus filhos aqui estão reunidos em uma noite fria para ouvir da sua palavra. Seus filhos estão aqui, eles têm fome e sede de ti. Eles escolheram a boa parte. Eu oro que no nome de Jesus, a percepção da sua presença, ela aumente no nosso meio. Eu oro também que toda indiferença do nosso coração, nesse momento, caia por terra. Que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a sua voz. Pai, que qualquer coração de pedra que tenha entrado aqui nessa noite se torne um coração de carne. Espírito Santo de Deus, tem liberdade no nosso meio. Fala aos nossos corações e ministra as nossas vidas. Hoje nós vamos falar das suas obras, daquilo que o Senhor tem feito ao decorrer da história, que isso incendeie os nossos corações e que isso nos faça ficar mais apaixonados por Ti. Jesus, me dá graça, santifica os meus lábios, que eu possa comunicar a Sua palavra com autoridade e com poder. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma forte salva de palmas a Jesus. Pode tomar o seu lugar. Como eu falei, hoje a gente vai estar falando de um tema que é bastante comum na vida cristã. Se você é crente, talvez mais de um ano. Quem é que é crente mais de um ano? Com certeza você já ouviu falar desse tema, avivamento, sim ou não? Com certeza você já ouviu falar de avivamento. E talvez, quando eu fale a respeito de avivamento para você, venha diversos pensamentos. E se nós talvez fizermos pequenos grupos aqui hoje e começarmos a conversar a respeito de avivamento, talvez diversas percepções a respeito de avivamento vão surgir. Porque mesmo sendo uma palavra muito conhecida no meio evangélico, a compreensão dela é muito vaga. Não somente isso. Quando nós falamos muito uma palavra, muitas vezes ela acaba perdendo o seu significado inicial. Por exemplo, quem já notou que a palavra amor, ela perdeu muito do seu contexto original ao decorrer dos anos, sim ou não? Hoje nós falamos amor para tudo, é ou não é? Tem pessoas que amam, sei lá, ama pizza, ama,
sei lá, ama a praia, é ou não é? Mas pode falar, não, Lucas, eu amo isso de verdade. Só que talvez você não ame, talvez você goste disso. Só que nós acabamos pegando a palavra amor e nós damos diversos outros significados, o que não é o significado dela de fato. Ou talvez, quando eu fale uma outra palavra para vocês, as pessoas elas vão ter percepções diferentes. Deixa eu dar outro exemplo aqui, fica aqui comigo. Quem está aqui ainda? Quem está aqui ainda? Quem quer ir embora? Ninguém, glória a Deus. Fica aqui comigo então. Se eu falar para você, monitor, o que vem na sua mente? O que vem na sua mente quando eu falo para você monitor? Se eu falar monitor para vocês, os jovens aqui, o que vem na mente de vocês? Monitor do quê? Monitor de computador, é ou não é? Na mente deles vem monitor de computador. Na minha mente, muitas vezes quando fala a respeito de monitor, a primeira coisa que eu imagino é o monitor da escola. Quem lembra do monitor da escola? Aquele cara que ficava, ou aquela senhora que ficava ali geralmente na hora do recreio e puxava a sua orelha, é ou não é? Então, olha, uma mesma palavra, ela tem contextos diferentes, sim ou não? Então, não é diferente quando nós falamos a respeito da palavra avivamento. Talvez se eu perguntar para diversas aqui pessoas o que é avivamento, cada um vai me dar a sua percepção a respeito do que de fato é avivamento. Só que eu gostaria de trazer para nós, gostaria de estar apresentando para nós uma percepção bíblica do que de fato é avivamento. Mas para nós entendermos e eu conseguir fazer um plano mais claro a respeito disso, eu acho que nós precisamos primeiro entender o que não é avivamento. Pode mudar. Então, a primeira coisa, para ficar claro, o que não é avivamento, chacoalhe o seu irmão do lado, dá uma chacoalhada nele, fala com voz de profeta assim, querido. Fala, avivamento não é campanha evangelística. Todo mundo me olhando com o olho de Mônica regalado, falando, mas não é. Não, avivamento não é campanha evangelística. Então, se você ver grandes cruzadas de evangelismo, isso não é avivamento. O que eu quero dizer com isso? Isso pode ocorrer em avivamento, mas evangelismo é a vida natural da igreja. Eu e você, nós somos chamados para evangelizar, para fazer discípulos. Mas evangelismo somente, ele em si não é avivamento. Ele faz parte de avivamento e quando Deus derrama avivamento, tem evangelismo. Mas o evangelismo separado, sozinho, ele não é avivamento. Tranquilo? Sim ou não? Está fazendo sentido? Quem está entendendo, fala glória a Deus. Segundo ponto, avivamento não é crescimento de igreja. Nossa, Lucas, eu pensei que crescimento de igreja era avivamento. Então você está querendo me dizer se uma congregação ela cresce, não é avivamento? Não, infelizmente não. Hoje existe até métodos para fazer igrejas crescerem. Então o crescimento da igreja não necessariamente é avivamento. Mas quando tem avivamento, a igreja cresce. Mas em algumas outras ocasiões, se você estudar a história de avivamento, vai ver que em algumas outras ocasiões, a igreja até diminui no começo do avivamento, mas depois ela cresce. Então, crescimento de igreja sozinho não é avivamento. Mais uma vez, isso é natural da saúde da igreja. Onde Jesus está, há o quê? Crescimento. Faz sentido para vocês? Tem alguém me ouvindo aqui ainda? Sim ou não? Próximo ponto, terceiro ponto ali, ó. Avivamento também não é experiência emocional. O que eu quero dizer com isso? Que algumas pessoas imaginam que experiências emocionais, se você chorar, fica... ou cair no chão e... Então, está acontecendo um avivamento. Não. Experiências emocionais, elas não caracterizam o avivamento. O Espírito Santo pode sim mexer nas suas emoções, ele vai mexer nas suas emoções, ele vai te tocar sim no mais íntimo, e muitas vezes você vai colocar isso para fora. Mas isso de maneira isolada não é avivamento. Em algumas vezes não é nem a obra do Espírito Santo.
Faz sentido para vocês? Sim ou não? Então, experiências emocionais de maneira isolada, elas também não caracterizam o avivamento. Quarto ponto. Quarto. Reuniões agendadas. O que eu quero dizer com isso? Que não tem como nós marcarmos um avivamento. Amanhã nós vamos ter uma reunião de avivamento. Isso começou muito com um pregador chamado Charles Finney. Que ele falava, amanhã nós vamos ter uma reunião de avivamento. E algumas pessoas, de fato, até hoje, elas acreditam que é possível você marcar reuniões ou agendar reuniões de avivamento. Então, o avivamento não é algo que se pode agendar, porque avivamento é uma obra de Deus. Quinto ponto. Reuniões animadas. Então, se tiver uma reunião muito animada, está acontecendo o avivamento? Não. Reunião animada também não é sinônimo de avivamento. 6. Se eu tiver diversas fluências de dons, pessoa dando palavra de conhecimento, pessoa dando palavra de sabedoria, pessoa sendo curada, isso é avivamento? Não. Isso, mais uma vez, é a vida normal da igreja. É a vida natural da igreja. Todos esses pontos, se eu posso sintetizar, isso nós precisamos viver de maneira normal e natural diariamente no nosso dia a dia. Quando tem avivamento, isso sim de fato é intensificado, mas isso nós precisamos viver de maneira normal no nosso cotidiano. Faz sentido para vocês, sim ou não? Alguém está me ouvindo aqui ainda? Continua comigo aqui então. Lucas, então o que é avivamento? O que de fato caracteriza um avivamento? Quem aqui vai viver um avivamento? Então vamos entender um pouquinho do que de fato é um avivamento. Pode mudar. Isaías 64, do 1 ao 2. Diz assim, ó. Só um instante. Se fendesse os céus e descesse, e os montes se escorressem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, como fogo que faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome e os teus adversários, assim as nações tremessem na tua presença. Queridos, então o que é avivamento? O avivamento é se fendesse os céus e descesse. Avivamento é a expressão de um coração desesperado pela presença de Deus. Falando, se o Senhor rasgasse os céus e viesse sobre a minha cidade. Se o Senhor rasgasse os céus e descesse. Isso é avivamento. Esse era o anseio de Isaías. Isaías aqui está fazendo uma ligação direta, lá com o dia em qual Deus deu a lei, a qual Deus desceu no monte, o dia de Pentecostes, e novamente esse mesmo episódio, ele se repete lá em Atos, capítulo 2. O que eu quero dizer com isso, querido? Que avivamento é quando Deus se manifesta na nossa realidade. Avivamento é quando a glória de Deus, ela vem sobre uma pessoa, mas não somente uma pessoa, sobre uma igreja, mas não somente sobre uma igreja, sobre várias igrejas, mas não somente sobre várias igrejas. É quando a glória de Deus vem sobre uma cidade, sobre uma localidade. É quando pessoas com o coração quebrantado, elas buscam quem Deus é e Deus se manifesta a elas. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Isso é avivamento. É o anseio de homens e mulheres falando, se fendesse os céus e descesse. Se o Senhor abrisse o céu sobre a cidade de Fazenda Rio Grande e viesse com todo o seu poder, com toda a sua glória. Isso é avivamento. É quando Deus desce. É quando a presença de Deus vem sobre uma localidade. É um batismo da glória de Deus. Mais um. Definição de avivamento. Avivamento vem de dar vivacidade,
de tornar vivo, de fazer reviver, de renovar. Existe algo mais forte que a morte? Sim ou não? Sim ou não? Quem está aqui ainda? Sim ou não? Existe algo mais forte que a morte. E isso que é mais forte que a morte se chama a ressurreição. A ressurreição é mais forte que a morte. Um avivamento é exatamente isso, é trazer vida àquilo que estava morto. O avivamento vem quando nós temos a consciência de que nós precisamos de Deus, de que nós estamos mortos. Enquanto nós formos autossuficientes, querido, não vem avivamento. Enquanto nós acreditarmos que nós podemos fazer alguma coisa, não vem avivamento. Avivamento vem para homens e mulheres que entendem que são pobres, que são pecadores, que necessitam da presença de Deus e têm o seu coração completamente quebrantado. E clamam, ó, se fendesse os céus e viesse sobre a minha realidade. Aí Deus vem e derrama avivamento. Mas enquanto nós formos autossuficientes, enquanto nós fizermos as coisas pelas nossas próprias forças, não há avivamento. Tem alguém me ouvindo aqui ainda? Eu gosto bastante dessa definição do Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, na realidade, essa citação dele é pós ele falecer, mas é algo maravilhoso. Diz assim, a essência de um avivamento é que o Espírito Santo desce sobre um número de pessoas reunidas, ou sobre uma igreja, ou sobre um número de igrejas, ou distrito, ou talvez um país inteiro. Isso significa o quê? Avivamento. É o Espírito Santo descendo sobre um número de pessoas. E sabe o que é lindo quando acontece avivamento? Ou melhor, vamos para o próximo ponto. Próximo ponto. Para quem que é o avivamento? Será que o avivamento é para as pessoas que estão no mundo? Será que o avivamento é para as pessoas que estão perdidas? Olha para o seu irmão do lado e fala, não. O avivamento é para a igreja. Nós precisamos ser avivados. O mundo está perdido em seus delitos e pecados. O mundo está morto. O mundo não precisa de avivamento. Quem precisa de avivamento é a igreja. Eu e você precisamos de avivamento. E quando tem avivamento, quando a igreja é avivada, acontece algo maravilhoso. Porque a igreja é avivada e o mundo é despertado. Mais uma vez, quando acontece avivamento, a igreja é avivada e o mundo é despertado. Vou explicar novamente para vocês isso para ficar mais claro. Enquanto a igreja está sendo inundada na presença de Deus, o mundo começa a ter percepção de quem Deus é. Você vai ver algo natural em avivamentos, as pessoas a quilômetros do local onde que é o foco do avivamento, elas sendo tocadas pela glória e pela presença de Deus, e elas simplesmente começam a chorar e falar, eu preciso de Deus. Um avivamento que aconteceu na Escócia, nas Ilhas Híbridas, se eu não me engano, com duas senhorinhas, começaram a orar, a glória de Deus veio sobre aquele local. As pessoas daquela localidade, elas iam até a cadeia. E elas falavam, eu preciso me entregar, mas que esse crime você cometeu, eu não cometi crime nenhum. Mas havia uma percepção de quem Deus era sobre a localidade. Queridos, já imaginou se isso acontecesse sobre Fazenda Rio Grande? Se a glória do Senhor viesse sobre as nossas vidas de uma forma tão grande e tão poderosa e tão intensa, que as pessoas, quando estivessem passando lá na BR, elas fossem tomadas pela presença de Deus, elas fossem tomadas pela glória de Deus. Tem alguém me ouvindo aqui ainda? Como seria se a glória de Deus viesse sobre as nossas vidas de uma maneira tão intensa, a qual Fazenda Rio Grande fosse despertada? Atos 2. Do 1 ao 4. E diz assim, e cumpriu-se. Vamos lá, igreja. E cumpriu-se. Estavam todos. E de repente. E encheu toda a casa que estavam. E foram vistos por eles
E todos foram cheios. O livro de Atos demonstra exatamente essa realidade. Eles estavam reunidos, orando, buscando a presença de Deus. Daqui a pouco se ouviu um barulho de vento, e de vento impetuoso, e encheu toda a casa. E aqueles homens, eles foram cheios do Espírito Santo. E ele sai daquele cenáculo, daquele local onde eles estavam, e eles começam a anunciar as boas novas. E as multidões se convertem. Próximo. Para que é o avivamento? Para que Deus quer mandar avivamento? Será que Deus quer mandar avivamento só para nós mais uma vez? Será que Deus quer mandar avivamento somente para... Não, queridos. Deus manda avivamento para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado. Olha que lindo esse texto de Êxodo, no capítulo 33, verso 8, diz assim, ó. Então ele rogou, mostra-me a tua... Quando um avivamento acontece, a glória de Deus é revelada e não existe nada mais apaixonante que a glória de Deus. Quando acontece um avivamento, a glória de Deus se revela. Paulo um dia está indo para Damasco, para acabar com a igreja. No meio do caminho ele tem um encontro com Jesus glorificado, de assassino a pecador. Ele se torna pregador. Nesse texto que nós acabamos de ler, Moisés, o povo está indo rumo à terra prometida, rumo à terra que mana leite e mel, viver o sobrenatural de Deus e ver o que Deus tinha para a vida deles. Moisés está no monte, está orando, está buscando a presença de Deus. Moisés demora para descer. O povo fala, Moisés morreu, vamos fazer para nós um Deus para que nos guie. Moisés desce depressa, o povo pecou. Chega lá, o povo tinha pecado. Os levitas se levantam, passa a espada em todo mundo, até daí que vem o nome consagrado, com as mãos cheias de sangue. Naquele dia os levitas foram consagrados. Deus falou, não vou mais com o povo. Se você quiser, eu mando um anjo. Só que Moisés vira e fala, se o Senhor não for, eu também pode me tirar disso. Porque Moisés sabia a importância da glória de Deus. Moisés sabia que tudo que eles tinham vivido, tudo aquilo que eles tinham passado, era devido às experiências com a glória de Deus. E ele fala assim, após isso ele fala, me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória, eu quero ver a sua glória. E então o avivamento vem para revelar a glória de Deus. Próximo ponto. Quais são as características de um avivamento? Primeiro, um avivamento é algo extraordinário. O que é algo extraordinário? É algo que foge do ordinário, é algo que foge do comum. Então, o avivamento é algo que é extraordinário, é algo que foge do comum, que somente Deus pode fazer. Segundo ponto, o avivamento é uma obra de Deus. Você não, como eu falei anteriormente, não tem como nós marcarmos uma data de avivamento. Talvez o avivamento não aconteça nem na nossa geração, mas nós temos que estar com o nosso coração queimando para passar esse anseio, esse desejo de avivamento, essa tocha para a próxima geração. Porque avivamento é uma obra de Deus. É Deus que escolhe mandar avivamento. E avivamento traz resultados extraordinários. Sabe aquilo que talvez a gente fica por anos tentando fazer? Aquelas obras que talvez parece que não rompem. Nossa, estou 10 anos tentando isso. Quando um avivamento vem, em 10 dias rompe. Nossa, eu estou... Porque o avivamento, ele traz resultados extraordinários. Que no nome de Jesus nós possamos ver resultados extraordinários nas nossas vidas. Que no nome de Jesus os nossos olhos vejam Deus se movendo de forma extraordinária sobre a cidade de Fazenda Rio Grande.
Quais são as características que tem em todo o avivamento? Mais um. Primeiro, todo avivamento tem arrependimento e contrição. E arrependimento, querido, não é remorso. Não, arrependimento é mudança de vida, mudança de caráter. Quando tem avivamento, tem arrependimento e contrição. As pessoas, elas não ligam mais para a popularidade delas. Elas não ligam mais para aquilo que é importante para elas, para a moral delas. Não, elas ligam para a glória de Deus. Em Gales, que começa com um jovem chamado Evan Roberts. Esse jovem, ele tem uma visão que ele vê Gales sendo levado ao céu, e ele começa a clamar: Deus, me dá a nação de Gales. E esse jovem, ao começar a orar em determinada reunião, ele ora assim: Espírito Santo, vem agora. E aqueles jovens que estavam na reunião, eles começam a ser cheios da glória de Deus, e eles começam a vir a público e contar os seus pecados. E o mundo inteiro vai para Gales, para ver o que estava acontecendo naquele local. Os doutores de teologia do mundo iam para Gales para ver crianças ministrar a palavra. Porque avivamento produz resultados extraordinários. E avivamento gera contritamento. Avivamento traz arrependimento. Os corações, eles são quebrantados. Segundo, todo avivamento gera oração coletiva. As pessoas, elas são levadas a orar. As pessoas, elas são levadas a clamar. As pessoas, elas são levadas a buscar a presença de Deus. Então, todo avivamento gera oração coletiva. O que desperta o avivamento é a oração. Terceiro, presença física de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não é que Deus está lá fisicamente aparecendo: ô galera. Não, não é nada disso. Mas há uma percepção de que Deus está fisicamente no local. Você vai ver em diversos avivamentos as pessoas falando: é como se Deus tivesse se mudado para a nossa cidade. É como se o endereço de Deus fosse a igreja. Há uma percepção da presença física de Deus. Ou melhor, há uma percepção da presença manifesta de Deus. Quarto, há um cumprimento da grande comissão e evangelismo. Quando tem avivamento, há um despertar para a grande comissão, há um despertar de evangelismo e de missões de maneira sem igual. Tem um avivamento que é chamado o avivamento dos moráveis. O maior avivamento durou 100 anos. 100 anos orando 24 horas de maneira consecutiva, sem parar. Esse avivamento morável mandou missionários para o mundo todo. E não somente isso. Os moráveis, eles se vendiam como escravos para pregar o evangelho. Então, quando tem avivamento, há um cumprimento da grande comissão. Quinto, há um despertar de sinais e maravilhas. Quando tem avivamento, você vai ver um despertar de sinais e maravilhas como nunca antes. Tem um livro, se você quiser procurar, que é as histórias ainda não contadas do avivamento da Rua Azusa. Eu e minha esposa, a gente leu, a gente estava namorando, noivado, não sei. Estava noivo, acho que na época. Esse livro tem testemunhos de sinais e maravilhas. Você fala, só para você ter noção, em Azusa, o avivamento da Rua Azusa vinha como uma nuvem sobre o local. As crianças do Ministério Infantil, elas queriam levar essa nuvem embora em potinho. Mais de uma vez, os bombeiros, eles foram até o local onde era Azusa, porque eles pensaram que estava pegando fogo. E quando eles chegavam lá, não tinha fogo. Tinha a presença de Deus manifesta.
E você vai ver milagres incríveis. Sinais e maravilhas. Um senso de temor e assombro com a majestade de Deus. Quando tem avivamento, é despertado no senso comum das pessoas um temor de Deus, um respeito, uma reverência pela presença de Deus. As pessoas abandonam o pecado. E isso gera unidade na igreja. Não somente na igreja local, mas nas igrejas da região. Sabe os crentes que ficam brigando um com o outro, falando, não, aquela igreja... Não, quando tem avivamento, a unidade. As pessoas se reúnem, os crentes se reúnem. Isso desde a igreja local, que para as brigas, para do irmão falar mal um do outro, como também em comunidade. Tem alguém me ouvindo aqui ainda? Tem um renovo da intimidade de Deus. As pessoas, elas querem mais e mais e mais a presença de Deus. As reuniões, elas vão, é como se a glória de Deus ela fosse aumentando dia após dia. Então os cultos, eles não acabam mais, porque as pessoas, elas querem mais intimidade com Deus. Quem já veio naquele culto que está tão bom, você fala, nossa, eu não quero que acabe. Alguém já veio assim? Pense só aumentando. E daí você vem no outro culto e vai aumentando. E vai aumentando, daqui a pouco, puf! Isso produz o quê? Santidade. As pessoas, elas se santificam cada vez mais. Por quê? Porque é como se houvesse uma presença física de Deus, uma presença manifesta de Deus no local. E o que é lindo é que isso traz uma transformação social. Os frutos de um avivamento é algo sem igual. A cultura é transformada, a sociedade é transformada. Mais uma vez, voltando para o exemplo de Gales. Em Gales, os jogos de futebol pararam. Nossa, Lucas, você não gosta de futebol? Não tem nada a ver com isso. As pessoas estavam mais interessadas em Deus do que no futebol. Os bares fecharam. As cadeias. Não tinha ocorrência policial. Por quê? Porque houve uma transformação o quê? Social. Então, quando acontece um avivamento, tem uma transformação social. Mais uma vez, pode mudar. Tentar dar um panorama para vocês dos últimos avivamentos que aconteceram. Ali, ó, quando a gente vai estudar a história do avivamento, a gente divide as histórias do avivamento em 3 períodos, nós podemos dizer assim, de maneira bem breve. A gente geralmente chama isso de ondas de avivamento. Então tem a primeira onda, que essa primeira onda é chamada do movimento pentecostal, tá? Só que isso falando a respeito do século XX. O século XX é chamado do século do Espírito Santo. É um momento que você vai ver de uma vasta visitação da presença de Deus, exatamente no século XX, e tem muito motivo referente a isso. No século XX, a gente vai ter muito o humanismo tomando conta da sociedade. As pessoas cada vez mais, elas estavam duvidando da existência de Deus e cada vez mais elas estavam querendo viver a sua vida. O deísmo estava muito forte nesse período. O que é o deísmo? A ideia de que Deus deu corda no mundo e saiu para passear e nunca mais voltou. Então Deus manda a sua glória. A teologia liberal dominava as faculdades de teologia da época. Voltando aqui, isso não quer dizer que antes do século XX não teve avivamento. Pelo contrário, você vai ver na história da igreja, em diversos momentos, Deus manifestando a sua glória. Desde Atos, a posterior, os monges do deserto lá, na época que começou a dar errado as coisas. Você vai ver a todo momento. Amém? Mas vou focar nisso daqui, século XX. Então a primeira onda de avivamento é chamada do movimento pentecostal. Tá, gente? Nesse período nós vamos ter ali, pode ser 3 grandes avivamentos. Primeiro, o avivamento de Gales, que eu já falei para vocês, tá? Que vai começar com um jovem chamado Evan Roberts. E no mesmo período que estava acontecendo Gales, estava acontecendo também o avivamento da Rua Azusa. Alguém já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Talvez seja o mais conhecido, tá? O avivamento da Rua Azusa, ele vai estar acontecendo nos Estados Unidos, e Gales ali é um principado. Eu falo principado, você já vai pensar em principado de batalha espiritual, mas não tem nada a ver com isso, tá?
é um principado do Reino Unido, hoje em dia, né? Na época, é um principado do Reino Unido. Países Baixos, exatamente isso. Tá? Voltando. E esse avivamento de Gales ali, ele vai começar com esse jovem chamado Evan Roberts. Tá? Era um jovem, se você quiser buscar depois, é linda a história. Tá? Gales era muito forte de mina de carvão, o pessoal batia nos cavalos, os cavalos pararam de obedecer porque o pessoal parou de bater nos cavalos quando aconteceu o avivamento. É muito... Depois nós temos Azusa e Gales vão estar acontecendo exatamente quase no mesmo período, tanto que o intercessor de Gales, o intercessor do avivamento de Azusa, ele vai estar trocando cartas com aquilo que está acontecendo em Gales. Então é um momento muito lindo assim na história, sabe? E Azusa vai começar com um homem negro chamado William Seymour. William Seymour, ele era negro, era cego de um olho. Naquele momento nos Estados Unidos não tinha segregação racial, só para você ter essa percepção, tá? William Seymour não podia nem estudar numa escola de branco, só para você... E o avivamento que Deus vai mandar exatamente vai acontecer com esse homem. Depois você pode pesquisar melhor, mas qual que é o start desse avivamento? O que vai acontecer? Em determinado momento eles estão numa reunião na rua Bonnie Brown e começa um momento de adoração e uma das moças que estava conduzindo, ela não estava conduzindo a oração, ela somente estava na reunião e ela vê um piano e ela nunca tinha tocado piano e ela senta nesse piano e ela começa a tocar piano de maneira perfeita. Não somente isso, o Espírito Santo vem sobre ela, ela começa a orar e falar em mandarim, sem nunca ter estudado mandarim. A partir daquele momento, um mover de Deus começa naquele local. E aí, como começou ali na rua Bonnie Brown, que era uma casa, eles tiveram que alugar um galpão, que era o galpão da rua Azusa. E esse galpão era um galpão que ficava cavalo, ficava bicho lá. Amém, até aí, tá? Então esse é um movimento ali a primeira onda, o pentecostal. Tá? Daí a gente vai ver também o avivamento da Coreia, que é chamado do Pentecostes coreano, sabe? Tudo acontecendo nesse período, tá? Daí a gente tem um movimento de segunda onda, a gente pode dizer assim, que a gente vai ter chuva serôdia, sabe? Mais um. Movimento de segunda onda, gente. O que vai acontecer nesse movimento de segunda onda de avivamento? A gente vai ter um despertar com os teleevangelistas, sabe? E a gente vai ver vai ser aquele momento que a gente vai ter evangelismo de tenda, com esses teleevangelistas. E a gente vai ter diversos personagens como Billy Graham, Ora Roberts, Willie Branham, sabe? Que são... E você pega para ver o nível que esses caras tinham de palavra de conhecimento, de milagres acontecendo, algo fora do comum. Você vai ver em diversas reuniões, os jornalistas tentavam se filtrar dentro das reuniões para ver se aquilo era mentira. E o cara que estava ministrando falava, tem um jornalista aqui no meio, Deus já me revelou. Era louco, gente, sabe? Então... E fora isso também, pessoal, nessa segunda onda de avivamento, o que vai estar acontecendo? Então, se o Espírito Santo inicialmente veio ali naquele grupo com Gales, com Azusa, e Azusa vai dar início ao movimento pentecostal, as igrejas de cunho histórico, o que são igrejas de cunho histórico? Batista, luterana, a presbiteriana, essas igrejas nessa segunda onda, elas também vão receber uma visitação do batismo do Espírito Santo e do derramar de Deus. Não somente isso, a gente vai ver uma visitação muito poderosa nos jovens norte-americanos, com o movimento de Jesus, ou Jesus Movimente. Alguém já ouviu falar disso? É um avivamento que vai acontecer entre os hippies americanos, com um cara chamado Chuck Smith. O Chuck Smith era pastor de uma igreja quadrangular que tinha 25 pessoas. Um dia chegou um hippie lá na igreja dele, e esse hippie se converteu, esse hippie começou a trazer diversos hippies. Moral da história, tinha 15 mil hippies. E os Estados Unidos foi varrido com esse avivamento que tocou os hippies. O Dan Duke se converteu nesse avivamento. Jesus Movimente. Está fazendo sentido para você, gente? Sim ou não? Nossa, Lucas, muita história para mim, eu já não estou gostando, está ficando meio... Mas é importante. Se você não entendeu o que Deus fez no passado, talvez você não acredite que Deus pode fazer agora. Isso tem que incendiar os nossos corações e a gente tem que orar, Deus, se o Senhor ressuscitou mortos no passado, eu quero ver isso na minha geração. Deus, se o Senhor curou enfermos no passado, por que isso não está acontecendo agora? Nós não podemos deixar que os nossos filhos sejam mais influenciados por dancinha de TikTok do que pela palavra de Deus. Isso tem que nos incendiar, queridos.
Amém? Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Mais um. Depois a gente vai ter, queridos, o avivamento de terceira onda que a gente fala, que é o movimento neopentecostal, e talvez eu fale neopentecostal, aqui no Brasil tem um contexto ruim, mas não necessariamente isso. A gente vai ter um movimento de discipulado acontecendo na Argentina, a gente vai ter o avivamento de Toronto, de Passacola, ali, um mover de Deus, falando a respeito de batalha espiritual, de diversas coisas. Então, era Deus tocando as nações. Amém? Só que eu acredito que ainda há um terceiro avivamento, um quarto avivamento. Eu acredito que Deus está nos preparando para que nós possamos ver algo poderoso e precioso. Pode mudar. Eu acredito que o próximo vai ser nessa cidade. Quem crê nisso? Mais um. E a gente já vai encerrar. Joel 2, do 23 ao 32. Joel está falando aqui do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. De como seria esse derramamento. E olha que lindo que Joel fala. Vós, filhos de Sião, regozijei-vos e alegrei-vos no... Porque ele vos dará a chuva temporã e fará descer no primeiro mês a temporã e a seródia. Joel aqui está comparando o derramar de Deus à chuva. E a chuva na Bíblia muitas vezes tem esse contexto. Você vai ver lá em Israel, quando Deus queria dar um recado para o povo, ele fecha os céus com Elias. E quando o povo se volta para ele, o que acontece? Quem lembra? Os céus são abertos e vem chuva. E olha que lindo isso aqui. Qual que é a figura? Vos dará em justa medida a chuva temporã. Chuva temporã e chuva serôdia. Só para você entender um pouquinho. Eram duas chuvas que aconteciam em tempos diferentes. A chuva temporã, ela preparava o solo. O solo de Israel é arenoso. Então ele precisava ser preparado com a chuva. Isso fala da chuva temporã. Era a primeira chuva. E é esse mesmo texto que Pedro, quando acontece o dia de Pentecostes, lá em Atos 2, é esse mesmo texto que Pedro vai citar. Então a gente vê o cumprimento da chuva temporã lá no livro de Atos, quando o Espírito Santo vem sobre aquele grupo que estava reunido. Só que ele fala também de outro tipo de chuva, que é a chuva o quê? Temporã e a seródia. O que é a chuva seródia? Essa chuva vinha antes da colheita. Então se a primeira chuva preparava o solo, a segunda chuva, ela vem para preparar para a colheita. Alguém está entendendo isso? Se Deus derramou lá no começo uma chuva, Deus nos últimos dias vai derramar uma chuva muito maior. Uma chuva que preparará a igreja para o encontro com o noivo. Uma chuva que preparará para a colheita. Fica aqui comigo. E olha o que isso fala. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e vinho. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, e a lacosta, e o pulgão e a lagarta, e o seu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque precedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Queridos, quando vem avivamento, quando a glória de Deus vem, a vergonha, ela se torna em riso. E o texto continua. Assim disse o Senhor, então entre vós sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Mais um. E a gente encerra. E vós sabereis que eu sou, e não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões. E os vossos jovens... Estou falando tudo errado. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens serão o quê? E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Então, antes dos últimos dias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se prepare, porque verá um avivamento sem igual. Se coloque em pé, eu gostaria de fazer algumas orações. A primeira oração é para você que entrou aqui pela primeira vez. Se esse for o seu caso, eu gostaria que no local onde você está, você colocasse a mão no seu coração. Repetisse assim comigo, falasse: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, que nasceu, que morreu e que ao terceiro dia triunfou a morte. É esse Jesus que eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, muito obrigado pela sua obra redentora na cruz. Amém.